Muita gente tem muita dificuldade para passar em exames e sobretudo quando se tratam de exames internacionais o problema é assim bem maior ainda. Mas hoje eu estou aqui para te falar como eu passei no exame de LPIC-1 de Linux. Para quem quer se tornar um administrador de sistemas certificado a nível internacional, é indispensável que faça uma certificação como LPIC-1. E a LPIC-1, na verdade, é administrada por uma organização também chamada LPIC.org, que esse é o website baseado em Canadá. E esse pessoal administra uma certificação para cada um dos níveis de especialista Linux. Por exemplo, a que eu fiz é da administrador Linux, mas tem outros níveis aí por aí. Mas o que eu vim explicar aqui hoje é como eu passei nesse exame. E provavelmente essas dicas também vão te ajudar a passar nesses exames. Bom, a primeira coisa que eu fiz para eu poder passar nesse exame foi me preparar o material todo que eu ia estudar, né? Às vezes a pessoa pega num livro e começa logo a estudar e fica logo cansado e tal. Mas a primeira coisa que eu fiz foi reunir todo o material que eu ia usar para estudar e procurar o material da melhor qualidade possível. Inicialmente peguei o primeiro link que está aí na descrição, que é o portal da IBM, onde eu tenho o material de preparação para essa certificação. Mas não me limitei numa única fonte. Eu olhei para outras fontes como o conteúdo também que é administrado pela própria LPIC.org e é o segundo link aí embaixo. E nesses links eu pude ter muito conteúdo e pude comparar muita informação. Mas antes mesmo de começar a estudar, eu fiz a análise desses conteúdos e verifiquei qual é o que apresenta melhor, qual é o que tem mais qualidade no conteúdo, né? Portanto, usei os dois. Primeiro passo, reuni o material que eu ia usar para estudar. O segundo passo tem a ver com a organização e o local que você vai usar para estudar, né? Então eu tive que definir um horário específico para estudar. Normalmente eu estudava quando acordava, de manhã cedo, e começava logo a estudar, pelo menos 2 a 3 horas por dia. E durante o processo que eu arrumava a minha secretária e sentava lá para estudar, eu fazia uma prática que é incrível, assim, é o game changing, é tipo aquilo assim, a virada da chave. E essa dica que é muito especial e que eu quero que você preste muita atenção, porque isso faz toda a diferença. Nota, antes de eu começar a ler o material, a primeira coisa que eu fazia era pegava um tema, tentava entender primeiro a definição do tema. Vou dar um exemplo. Serviços essenciais do sistema operativo Linux. Então procurava entender o que é um serviço no sistema operativo Linux. Primeiro, ou seja, tentar perceber o tema. O que é um serviço no sistema operativo Linux? Ok. Depois de perceber isso, então já sabia do que o tema tratava. Tentava procurar exemplos de serviços. Eu não estou ainda a adentrar a matéria. O que eu fiz foi só perceber o tema. Tentar perceber o tema na sua essência, na sua plenitude. Depois de ter alguns exemplos, então tinha a ideia completa do que é o tema, do que é que eu vou estudar. Então já a minha própria mente já começava a se perguntar assim, e quais são os serviços? E o que é que cada um dos serviços faz? E como configurar? E onde é que estão os ficheiros de configuração? Coisas como essa, a minha própria mente já começava a perguntar. Então, quando eu começasse a ler a matéria, eu começava a responder às perguntas que inicialmente, depois de perceber o tema, a minha mente começou a perguntar. Então, dessa maneira fica mais fácil, durante o processo de estudo, eu ficar engajado no processo de estudo e também fica mais fácil me focar, porque dificilmente vou me distrair. Uma coisa que eu já ia me esquecendo. No princípio, antes mesmo de preparar a matéria, a primeira coisa que eu fiz foi desligar o telefone, porque as notificações incomodam pra carambas, meu. E mais uma coisa, tipo, quando tens o telefone de lado, a tendência natural é pegar no telemóvel para ver se tem alguma coisa fixe e tal, coisas assim. Por isso eu desliguei completamente o telemóvel, ou desligo o telemóvel quando estou a estudar. Isso é uma prática minha. Pois é. Então, depois de eu adentrar a matéria, responder aquelas perguntas que eu vou me fazendo, isso é chamado de estudo ativo. Ou seja, eu não vou somente ler passivamente, eu vou ler, depois de perceber um parágrafo, vou meditar no parágrafo e depois de estudar a matéria toda, então faço um resumo mental. Ou seja, eu lembro novamente o tema, dessa vez sem olhar para a matéria, lembro novamente o tema,
lembro os pontos principais do tema e pego em cada um dos pontos e fico a lembrar o que é que cada um dos pontos tem. Né? E esse processo é feito continuamente, todos os dias. Há dias que falham naturalmente, porque a vida real, infelizmente, é assim. Mas procurei ser consistente nesses vários dias de estudo e durante 3 semanas, pelo menos, consegui absorver o conteúdo de Imagina. Consegui perceber ou absorver o conteúdo de cerca de 750 páginas de um livro. E foi um processo brutal. Inicialmente, se vires só o conteúdo, só o número de páginas do livro, vais ficar assustado. Mas se fores consistente ao fazer esse processo 2 a 3 horas por dia, nesse sistema de estudo, faz toda a diferença. E estudar desta maneira faz com que a pessoa absorve muito conteúdo e na hora da prova é uma canja. E aí, espero que você tenha gostado. Por hoje é tudo. Fica a dica, se não se inscreveu no canal ainda, por favor se inscreva. Faça o nosso canal crescer. Angola tem poucos canais de YouTube, assim, tipo, dessa densidade de conteúdo tecnológico profundo. Então, se inscreva aí, indica um teu amigo que sabes que gosta de tecnologia, sabe que gosta de Linux. Nós estamos aqui sempre a falar para esse tipo de pessoas. SG aqui e muito obrigado por ter assistido. Estamos juntos.